E aí, hoje eu vou trazer um vídeo falando de túneis com o QEMU. Recentemente houve a descoberta desse ataque, dessa forma de ataque, usando a virtualização do QEMU, que é muito conhecido nos sistemas Linux, para poder virtualizar, fazer virtualizações usando o daemon do QEMU com o KVM QEMU. Só que atacantes que usam essas máquinas virtuais descobriram, e também pesquisadores de segurança, que dá para fazer um socket de rede abrindo uma conexão, formando um túnel para fora, de redes que não têm acesso fora daquela rede. Uma rede que é isolada não se pode conectar para fora, então é criada uma máquina virtual, micro máquina virtual, para poder acessar essa rede externamente, usando um túnel QEMU. Isso é um ataque recente, foi descoberto inclusive no mês de março de 2024. Não se sabe quanto tempo está sendo utilizado esse ataque. Achei interessante trazer esse ataque aqui para demonstrar de forma didática e também demonstrar para aprender e entender como funciona um ataque deste. Primeira coisa, abrir uma máquina virtual utilizando o comando QEMU system x86-64, dando um boot no Kali Linux Live. Pode ser qualquer outro Linux Live que se tenha acesso para poder criar essa máquina virtual instantânea, vamos dizer assim. Esse aqui, no caso, seria o servidor. Esse servidor de ataque ficaria externamente, ele estando na porta 443. Nesta porta é que se conecta e forma o socket, que é o cliente servidor, a porta e o IP, e o IP é a porta do cliente servidor. Conecta nessa porta 443, pode ser qualquer outra porta também. Mas no caso do laboratório aqui, vamos usar esta mesma. Esse aqui é um laboratório interno, não estou numa nuvem ou uma rede externa. É um laboratório interno. Então é sudo QEMU, -boot, -d, cd, rom, que vai ser o Kali, no meu caso aqui, -m4096, que é a memória RAM, device, que no caso aqui é a placa de rede, E1000, netdev N1, que é o nome dessa netdev, coloquei N1, SMP5, que aqui no caso são os núcleos do processamento desta máquina, netdev socket, para criar um socket, ID N1, que vai vincular com essa netdev N1, esse ID, listing 443, 443. Executando como sudo, que ele vai abrir um socket na rede, ele vai abrir aqui o painel da máquina virtual em modo live. Vou executar, ele demora um pouco para carregar, porque não está instalado, então ele vai carregar todo o sistema live em tempo real, então isso demora alguns minutos. Aqui o sistema carregou agora, coloquei aqui um IP-CA, podemos ver que não tem conexão, a conexão não temos um endereço IP, aqui em cima também tem um xizinho na conexão, no gráfico. O comando para criar essa interface, essa máquina virtual, o que foi descoberto? Nesse comando aqui, é criado com o QEMU System i386, -m 1 mega, 1 mega de RAM. É uma máquina virtual muito pequena. Não vai rodar nada além desse hub. O que é criado aqui? É criado um netdev user, um tipo de netdev de usuário, com o nome, com o ID, no caso eu coloquei int, podia ser qualquer outro nome. Lá no site onde é colocado o exemplo, onde os pesquisadores descobriram, ID LAN, por exemplo, eles utilizam, mas no caso aqui, ID int, restrict off, menos netdev socket. É criado outro netdev que é um socket, ID sock. Podia ser outro nome também, mas ID sock connect, no meu caso aqui, 127.0.0.1. Estou listando esse Kali Linux 2.443, que é no segmento de rede todo, mas vou me conectar pelo loopback, porque é uma rede interna e é só um laboratório. Aqui seria o IP externo, onde estaria rodando a interface, ou atrás da interface do IP externo
no caso da nuvem que estaria rodando esse sistema. No caso real. No nosso caso aqui, nesse laboratório, é criado, vinculado ao 443, menos NetDev Hub Port, é como se fosse um hub mesmo, virtual, para conectar uma cadeia de VMs. Então, isso que foi descoberto, essa que é a grande sacada. Isso cria o quê? Um hub port, que tunela o tráfego, criando um IP port LAN, que também é um nome isso aqui, hub ID 0, NetDev int, que vai vincular com ID int aqui em cima, NetDev int, menos NetDev hub port novamente, ID port SOC, hub ID 0, NetDev SOC, que vai vincular com o ID SOC aqui em cima, no graphic, que é para não ter um gráfico ali carregado no sistema. Isso faz com que seja muito mais discreto essa máquina virtual dentro da máquina que está sendo atacada, porque a máquina já foi comprometida. Então você vai criar um tunelamento externo para conectar o resto daquela rede para comprometê-la. No caso do site aqui, seria esse site aqui, o securelist.com, Network Tunneling with QEMU. Aqui no diagrama apresentado, temos o Kali, aqui no caso, rodando externamente numa nuvem, no caso, aqui é a representação. Na rede que foi comprometida, está o QEMU lá rodando no pivot host. Ele vai dar acesso ao internal host, no caso, as máquinas que estão dentro daquela rede, ou numa rede interna, numa rede que é inacessível de forma externa, ou na WAN, no caso. É uma private LAN, uma Local Wire Network. Então está privada, uma rede interna. No caso aqui temos toda a instrução, aqui está os comandos. Você pegar os comandos aqui e copiar direto, no caso, não funcionou. Tive que ver, às vezes dá erros. Não deixar espaços, por exemplo, vírgula, espaço. Se deixar espaço depois da vírgula, pode dar erros também. Tem todos esses detalhes. Então, ali não temos, disconnect na máquina virtual. Vou executar esse comando. Assim que fica o terminal. Aqui em cima vai aparecer o atualização da conexão. Demora um pouco. Tive um problema aqui, a máquina não conectou. Esses problemas podem acontecer, não mudei nada no comando, só reiniciei a máquina virtual. A máquina virtual está reiniciando. E agora vou novamente executar o comando. Ali está girando, está desconectado. Então vamos conectar. Vamos fazer novamente. E vamos conectar. Está procurando rede. Agora o efeito aqui, a animação, deu conexão de rede. Vou abrir Applications. Porque como é uma máquina virtual live, alguns bugs podem acontecer. Vou abrir o terminal aqui. IP-CA. Está aqui o endereço IP. Então, 10.0.2.15. Muitas vezes, você, no ataque, né, no caso da rede comprometida, o escopo da rede já pode até ser conhecido. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui nmap menos pn menos s, s maiúsculo, vou colocar aqui entre as portas principais, menos f, as 1000 portas principais, e colocar ali 10.0.2.0 barra 24. Ele vai fazer esse scan. Só deixa eu confirmar o IP. 10.0.2 barra 24.0 barra 24. Então ele vai fazer esse scanning. Vou colocar um sudo aqui na frente.
o que vai acontecer? Ele vai descobrir redes que estão conectadas a esse sistema. Como podemos ver, a 443 está aqui, que é esse socket que nós abrimos com esse comando, listando aqui, e esse outro terminal que ele fica desta forma, que está conectado e criando essa interface de rede. Se dermos um comando, por exemplo, a ver as máquinas virtuais virch list, ele não vai listar máquinas virtuais, no caso, que estão executadas somente pelo QEMU. No virch aqui ele não lista, só vai listar máquinas que estão rodando pelo KVM QEMU. Para ver o que o QEMU está rodando, poderia ser PSAUX, pipe grep, QEMU system, que é o comando que nós utilizamos. Ele vai listar, obviamente, aqui muita coisa, mas vai mostrar aqui os comandos que nós estamos executando naquela máquina. Aqui podemos ver o comando, aqui é 443, sendo executado. O Kali Linux, no caso, está tudo nesta máquina. Na real mesmo, no mundo real, não seria dessa forma. Como é um laboratório, aqui ó, 1 mega é a máquina que faz a interface de rede ser criada e o tunelamento ser possível. Enfim, se eu fizer um comando aqui, por exemplo, ligar aqui, dar um status em... No meu caso aqui, esse aqui é um IP 192.68, essa aqui é minha interface, esse terminal aqui, da máquina que está rodando as máquinas virtuais, que é o hospedeiro. Então, se eu ligar o SSH, por exemplo, que não tem nada a ver com aquele endereço IP lá, agora está ativado o SSH, pode ver aqui, ó, 443, não aparece. Se eu executar novamente esse scanning nesta rede, agora a porta 22 está aberta. Então ele consegue fazer esse tunelamento por essa interface que foi criada aqui. Ele descobre serviços que estão rodando em outras máquinas. Claro, se você conhecer o escopo da rede, no caso ali de toda aquela rede que foi comprometida já, claro que demanda muitos scannings e muitas enumerações, mas no caso aqui eu posso, por exemplo, abrir uma máquina virtual que eu tenho aqui e colocar aqui, por exemplo, IP-CA 192.168.122.79. Isso aqui também é uma máquina virtual e é uma rede virtual. Isso aqui é uma VIR-BR0. Aquelas máquinas, aquelas placas de rede virtuais, são NAT, né? Network Address Translation. Então eu posso pegar esse endereço IP aqui, que não vai me adiantar copiar daqui, porque ele não vai copiar mesmo. Mas eu posso, por exemplo, ligar um TCP dump como root, colocar executando aqui, pegar outro terminal e por exemplo, e demonstrar aqui 192.168.122.79. Um 192.168.122.79. Qual é o usuário? 268.122.79, usuário P. Então, usuário P, arroba. Se eu executar esse comando e listar aqui no nosso... Aqui já está mostrando, né? Mas listar aqui no nosso TCP dump, ele vai fazer a conexão e mostrar aqui na porta 443 está sendo conectado, ou seja, ele está sendo tunelado pela conexão virtual daquela máquina de 1 mega que foi criada. Se eu, obviamente, a conexão foi refusada. Por quê? Porque a máquina não tem um SSH ligado nela. Mas quer dizer o quê? Que foi tentada essa conexão. Se eu der um systemctl start SSH, instalado e funcionando o SSH agora, posso ir lá na minha máquina do meu Kali,
que ela é externa, no caso o laboratório aqui é na mesma máquina, mas como se fosse. Posso tentar me conectar, ele vai dar a conexão agora. Vou colocar o endereço IP e tenho conexão. Aqui no caso, se eu for aqui no nosso TCP dump, tudo fica 127.0.0 na 443. Ele fica tunelado nesta conexão. Essa conexão do SSH ficou tunelada dentro daquela conexão do QEMU. Essa é a grande sacada. Utilizar uma ferramenta legítima. Este é o caso aqui dessa ferramenta QEMU, essa virtualização que foi descoberta e utilizada para este fim. Usar uma ferramenta legítima. Assim, não é possível detectar este tipo de tunelamento, porque o ngrok, o Xcel, que eu já tenho até um vídeo aqui nesse canal, eles são detectáveis por sistema de segurança, IDS, IPS e entre outros sistemas de segurança e detecção, numa rede que é segura. Usando uma ferramenta legítima, fica muito mais difícil detectar esse tipo de conexão. Não é utilizado criptografia entre essas conexões aqui. O SSH utiliza, é claro. Eu estou utilizando o SSH como um exemplo. Então, a questão aqui é ficar atento para uma conexão legítima. Por quê? Se não é possível detectar de forma fácil, somente com uma análise mais avançada, aprofundada, muitas redes podem ser comprometidas e exfiltrar dados da rede sem nenhum tipo de dificuldade. O atacante pode fazer isso usando técnicas de client-side attacks do lado do cliente, utilizando esse tipo de túnel e fazendo esse tunelamento para fora daquela rede e podendo acessar serviços que seriam inacessíveis se não fosse esse tipo de conexão. Então, basicamente o vídeo era este. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até mais.